Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Meus amados, nós iremos dar continuidade, com a graça do Senhor, na nossa breve e pequena exposição que temos feito no livro de Gênesis, no primeiro livro da Palavra de Deus, primeiro livro de Moisés, primeiro livro do Pentateuco. Nós já estamos no capítulo 7 e eu espero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, e a perícope que nós iremos estudar hoje, de maneira muito breve, para a nossa edificação espiritual, está aqui em Gênesis capítulo 7, versículos 6 ao versículo 10. Abra sua Bíblia e vamos ler comigo o que a palavra de Deus tem a nos ensinar nesta perícope no dia de hoje. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor. Vamos orar? Paizinho amado, que estás nos mais altos céus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua santíssima vontade, assim na terra como no céu. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tu nos dás de abrirmos a tua palavra e nela meditarmos no dia de hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que são muitos. Abre a nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, nossos ouvidos, nossos olhos, para podermos compreender o que tu tens a nos dizer no dia de hoje. Tudo isso te pedimos no nome do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, como sempre nós fazemos, vamos dar uma olhadinha nas versões alternativas, nas outras versões que nós temos desta mesma perícope. Considere comigo aqui essas outras versões que nós teremos aqui para observar. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. A NTLH, no versículo 6 deste capítulo 7, diz assim: Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Já a Revista Corrigida de 1914, nesse mesmo versículo 6, diz assim: E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. A Nova Almeida atualizada, nesse mesmo versículo 6, diz assim: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Já a NVI, nesse mesmo versículo 6, diz assim: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Vamos ver agora o versículo 7.
A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: a fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca, junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. A Revista Corrigida de 1914 diz assim, nesse mesmo versículo 7: e entrou Noé, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. A Nova Almeida Atualizada, nesse versículo 7, diz assim: por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Já a NVI diz assim, nesse mesmo versículo 7, Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. O versículo 8, a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, nos traz a seguinte versão: os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves. A Revista Corrigida de 1914, uma versão bem tradicional, diz assim: dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Já em NAA, desse mesmo versículo 8º do capítulo 7º, nós temos assim: dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra. Já a nova versão internacional, a NVI, desse versículo 8 diz assim: casar de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Já o versículo 9, a NTLH diz assim: entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe havia mandado. A Revista Corrigida de 1914 diz assim: entraram de 2 em 2 a Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. A NAA, a Nova Almeida Atualizada, diz assim: entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. Já a NVI, nesse mesmo versículo 9 do capítulo 7º desta perícope que estamos considerando, diz assim: vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E neste último versículo 10º da perícope que nós estamos considerando, a nova tradução da linguagem de hoje nos traz a seguinte versão: 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. A Revista Corrigida de 1914 diz assim: e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. A NAA nos traz a seguinte versão: e aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Já a NVI nos diz que, e depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, meus amados, nós podemos aqui observar que esta perícope, ela está efetivamente muito semelhante, basicamente em todas as versões que nós temos considerado neste momento. Então, seria interessante que nós pudéssemos observar aqui este pequeno sumário deste capítulo 7º, para que nós pudéssemos nos localizar aqui um pouquinho, justamente nesta perícope. Então, vamos
considerar este pequeno sumário, aqui, o qual eu irei trazer para vocês. Esse capítulo 7, o conteúdo principal que nós temos é que o dilúvio chega. Então, aquilo que nós observamos nos capítulos anteriores, nas perícopes anteriores, onde Deus havia justificado o porquê do seu justo juízo, decretado o seu justo juízo e revelado a Noé o seu justo juízo, nesse capítulo 7 nós temos o início da concretização deste decreto, bem como a preservação de Noé e da sua família. Os personagens principais neste capítulo 7, nós temos Noé, seus filhos e as suas esposas. Nós poderíamos ter como conclusão cristocêntrica deste capítulo 7, sim, cristocêntrica, porque nós temos que ler as escrituras sagradas, sempre observando o pano de fundo que é Cristo, a história da redenção. E como a palavra de Deus nos comunica essa história da redenção, o personagem principal, a figura principal é Cristo. Então, que conclusão nós poderíamos tirar, fazendo um esboço aqui deste capítulo 7 como um todo? O sangue de Cristo mantém as águas do julgamento afastadas e torna a posição dos crentes em Cristo segura. Então, nós observamos aqui, justamente neste versículo 16, em Gênesis capítulo 7, versículo 16, que nós iremos estudar numa perícope posterior, mas aqui nós temos a base, a conclusão, aquilo que nós poderíamos extrair talvez de mais importante desse capítulo 7 como um todo. O capítulo 7, versículo 16 diz assim: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Ou seja, o Senhor fecha a porta daquela arca, preservando a vida de Noé e da sua família. E nós sabemos que isto aponta para a salvação do justo juízo de Deus, que será realizada na plenitude dos tempos na figura de Cristo Jesus, no sangue de Cristo Jesus, que nos mantém livres do justo juízo, da justa ira de Deus. A palavra-chave aqui deste capítulo está no versículo 7, que diz assim: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. A palavra-chave é a arca. A arca também aqui simboliza, que aponta, é tipo de Cristo para a igreja. Nós podemos ter também aqui o versículo 16 como um versículo forte aqui deste capítulo. Aqui diz: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Mais uma vez, esse versículo 16, muito forte neste capítulo 7, que nos aponta para a proteção, para o cuidado divino para com o seu povo. Podemos também considerar alguns fatos marcantes nesse capítulo 7. Eu estou dando aqui um esboço geral do capítulo 7 para que nós possamos depois nos deter mais especificamente nesta perícope que estamos considerando hoje. Os fatos marcantes aqui deste capítulo 7 é que a mão que deu segurança a Noé bloqueou os outros. Havia uma janela no topo da arca, uma abertura.
por onde eles podiam olhar para cima em comunhão com Deus, sabendo que nenhum julgamento lhes aguardava. Isto nós podemos ver aqui, efetivamente, lendo Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 12, no Novo Testamento, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, meus amados, esse pequeno esboço que nós consideramos aqui deste capítulo 7º do livro de Gênesis, eu retirei para os irmãos aqui do livro A Bíblia Resumida, resumo completo do Antigo Testamento, de Keith Brooks, que é o teólogo autor deste esboço, o qual eu tive a alegria de apresentar aqui para os irmãos. Nós podemos dar aqui continuidade na nossa exposição que temos feito aqui nessa perícope de Gênesis capítulo 7, versículos 6 a 10. A temática que eu gostaria agora de adentrar especificamente nesta perícope, a temática que eu gostaria de considerar com os irmãos é sobre a soberania da ordem e a certeza do refúgio. A soberania da ordem de Deus, do decreto do juízo de Deus, bem como na certeza do refúgio que nós temos em Cristo Jesus. Meus amados, o texto bíblico aqui considerado, ele nos transporta a um momento de consumação. Noé, aos 600 anos de idade, vê o longo período de aviso e preparação culminar no cumprimento exato deste decreto divino. Em Gênesis, no capítulo 7, versículos 6 a 10, nós testemunhamos a precisão do calendário decretivo e soberano de Deus e a fé concreta de um homem que se submeteu de maneira perfeita à sua vontade. Nós podemos aqui observar que este decreto do Senhor de destruição, de juízo, é realizado pelo Senhor Deus em virtude do pecado. E os irmãos sabem que aqui no nosso Ministério Cinco Solas, nós possuímos aqui a tradição puritana inglesa. E por conta disso, nós sempre colocamos como base dos nossos estudos esses gigantes puritanos e, em especial, os gigantes puritanos que escreveram os símbolos de fé de Westminster. E nesse diapasão, nós temos aqui o breve catecismo de Westminster, que nos apresenta aqui perguntas e respostas que nos levam a considerar justamente este pecado praticado pelos nossos primeiros pais. A pergunta 13 do breve catecismo diz assim: conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? E a resposta dos puritanos que escreveram os símbolos de fé de Westminster é a seguinte, a resposta a essa pergunta 13. Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Então, os nossos primeiros pais,
estando nesse estado de liberdade à sua própria vontade, tendo sido criados nesse estado original de liberdade, eles volitivamente, ou seja, por vontade própria, pecaram contra Deus. E na pergunta seguinte, a pergunta número 14 aqui do nosso breve catecismo de Westminster, os puritanos nos trazem a seguinte pergunta, já que na pergunta 13 a resposta nos apresenta que os nossos primeiros pais pecaram. A pergunta número 14 vai nos explicar o que é o pecado. Então a pergunta é: o que é o pecado? E a resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Então, meus amados, os antediluvianos, a geração de Noé, a Bíblia nos apresenta que eles pecaram contra o Senhor Deus. Adão pecou de maneira original, por isso chama-se pecado original, contra a lei do Senhor. E este pecado original nos foi transmitido porque Adão, justamente, foi o nosso representante federativo, o nosso representante de toda a raça humana. Então, um breve catecismo aqui nos ensina que este pecado foi justamente a causa para esse justo juízo de Deus. A exatidão deste propósito eterno. O cronômetro divino marca a hora. Aos 600 anos de Noé, as águas se preparam para inundar a terra. Então, aos 600 anos de Noé, essas águas começam a se preparar para inundar a terra. É o que nós justamente observamos aqui nesta perícope, no início da perícope que nós estamos considerando. A história de Noé, ela não é um evento casual, mas é o desdobramento da maneira muito santa, muito sábia e poderosa de Deus governar todas as suas criaturas e todas as suas ações. A obra da providência de Deus, ela executa o seu eterno propósito. Desde toda a eternidade, Deus ele ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Exatamente tudo o que acontece. Neste cenário, meus amados, então, de juízo iminente, os 7 dias de espera entre a entrada de Noé na arca e a vinda das águas ressaltam que Deus é infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria e poder. O tempo de Deus é um ato de sua providência. Então, nós sabemos que o Senhor Deus, ele tem os seus decretos criacionais, os quais ele cria do nada tudo que existe no mundo espiritual e no mundo material, e por conta dos seus decretos de providência, ele sustenta este mundo. Então, os tempos do Senhor fazem parte dos seus decretos de providência divina.
Nós sabemos que o homem, ele foi criado com um fim específico de glorificar a Deus e ter prazer no Senhor. No entanto, a humanidade, ela havia caído em um estado de pecado e miséria. E é por conta deste pecado, destes pecados, não só o pecado original, mas os pecados de cada um dos seres humanos, são a causa deste dilúvio, sendo a manifestação da ira e da maldição de Deus, do juízo do Senhor, que é santo, 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 e que todo pecado merece. Este pecado retira a comunhão santíssima de Deus, que nós podemos observar nos primeiros capítulos de Gênesis, onde Deus tinha uma comunhão perfeita com Adão, passeando com Adão na viração do dia. Então este pecado retira esta comunhão perfeita de Deus para com a raça humana, sendo que este dilúvio foi de maneira decretiva um justo juízo de Deus a este pecado. O elemento central, meus amados irmãos, desta passagem que estamos considerando é a ação que Noé empreende em resposta à ordem de Deus. Ele, sua família e todos os tipos de animais, os limpos, os imundos, as aves, os répteis, todos entraram na arca obedecendo à ordem decretiva de Deus. Esta entrada foi realizada como Deus lhe ordenara. A vontade revelada de Deus é a regra, meus amados irmãos, que nos dirige. E hoje deve ser assim. Nós temos que compreender que a palavra de Deus é a nossa única fonte de fé e prática. É a regra que deve dirigir as nossas vidas. Não são as nossas opiniões próprias, os nossos pensamentos subjetivos. Não, meus amados irmãos, longe de nós tal pensamento, tal entendimento. O que deve organizar, gerir, governar e reinar as nossas vidas é justamente a palavra de Deus. O dever que o Senhor Deus exige de nós é obediência à sua palavra. Repito, essa obediência de Noé, ela reflete o princípio de que o dever humano é receber, observar e guardar puro e inalterado todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. A fé verdadeira, que é a única forma de nos tornarmos participantes da redenção adquirida por Cristo, ela manifesta-se pela nossa obediência. A obediência não nos é opcional. O pecado, meus amados irmãos, infelizmente, é a falta de conformidade com a lei de Deus. Noé, nesta perícope que estamos considerando, ao seguir detalhadamente as instruções de Deus, incluindo o número exato dos animais, ele demonstra esta sua fé, que se esforça para andar em toda boa consciência. Noé e a sua família
representam os escolhidos, os eleitos do Senhor, aqueles que Deus, unicamente pela sua boa vontade, elegeu para a vida eterna. A arca que ofereceu refúgio contra o juízo que se abatia sobre a terra prefigura esse pacto de graça. Deus ele proveu um caminho de salvação para livrar os eleitos do estado de pecado e miséria. O dilúvio é o contraste entre a condenação que merecemos pelos nossos pecados e a misericórdia de Deus, que o próprio Senhor Deus nos provê em Cristo Jesus para o livramento. A salvação de Noé e da sua casa é uma imagem da redenção que se cumpre de forma perfeita na plenitude dos tempos, na figura do nosso bom e amado Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. O Redentor aplica a salvação a todos aqueles para quem ele adquiriu, não para todos, mas para todos os eleitos, o povo de Deus, a quem o próprio Pai elegeu e chamou pelo nome antes da fundação do mundo. A entrada nesta arca, cumprida pela obediência de Noé, é um ato que demonstra a fé que recebe e confia em Cristo para a salvação. Então, o que salva o povo de Deus é a graça, que é um favor imerecido, mediante a fé em Cristo Jesus e só nele. Isso não vem de nós, nem de obras, para que ninguém se ensoberbeça, é dom de Deus. Assim, este período de 7 dias que antecedeu o dilúvio foi o tempo em que a porta da salvação estava aberta. Então, depois ela é fechada, como Deus fechando a arca, selando o destino de todos. Para Noé, foi um tempo de certeza. Para o mundo, para os réprobos, os ímpios, que se rebelaram contra o Senhor Deus e a sua palavra, foi a manifestação final da justiça santíssima de Deus, punindo o pecado desses seres humanos. Meus amados, nós somos, portanto, chamados a nos certificar da nossa vocação eficaz e a vivermos em obediência a Cristo, que nos oferece o único caminho para a salvação. Eu separei para os irmãos o comentário aqui também que Calvino faz desta perícope. Eu separei aqui o trecho do versículo 6, que Calvino, a comentar esse versículo 6, ele diz o seguinte: não é sem razão que Moisés menciona outra vez a idade de Noé, pois entre os males trazidos pela velhice está o de que ela torna os homens mais indolentes e mal-humorados. Isso evidencia ainda mais a fé de Noé, porque não abandona naquele período avançado da sua vida. E como ela possuía
uma grande excelência, sem enfraquecer durante os séculos sucessivos, assim a sua prontidão merece não pequeno enaltecimento, porque recebendo a ordem de entrar na arca, imediatamente obedeceu. Calvino prossegue no seu comentário aqui ao versículo 6, dizendo que quando Moisés, logo depois, acrescenta que Noé entrou em razão das águas do dilúvio, as palavras não devem ser explanadas como se ele visse compelido pelo ímpeto das águas a fugir para a arca, e sim que ele, se vendo movido pelo temor proveniente da palavra, pela fé, percebeu a aproximação daquele dilúvio do qual todos os demais ridicularizavam. Portanto, sua fé é outra vez recomendada nesse verso, porque de fato ele ergueu seus olhos acima do céu e terra. Então, Calvino, aqui neste trecho, ele nos apresenta, meus amados, a fé de Noé. E nós aprendemos que essa fé é dom de Deus. Então, Calvino nos mostra que antes de nós enaltecermos aqui esta fé de Noé, que sim, em um certo sentido, nós devemos honrar aqui Noé como um gigante da fé, mas Calvino aqui enaltece a graça de Deus de ter concedido justamente esta fé a Noé, que por temor, justamente, ele crê de maneira piedosa na palavra de Deus. Então é isso que Calvino aqui nos acentua neste versículo 6. Já o puritano Matthew Henry, comentando esta perícope, ele nos apresenta o seguinte texto aqui, Matthew Henry, o puritano inglês, ao comentar esta perícope que estamos considerando. Matthew Henry fala assim: porém, é comum que aqueles que foram descuidados com as suas almas durante os anos em que tinham saúde, ao contemplarem a morte à distância, se mostrem completamente descuidados durante os 7 dias de sua enfermidade, mesmo vendo que o seu fim se aproxima. Eles têm o coração endurecido pelo engano do pecado. Aqui está a pronta obediência de Noé às ordens que Deus lhe deu. Observe que, ele entrou na arca ao ser informado de que a inundação viria após 7 dias, embora provavelmente o sinal de sua aproximação ainda não fosse visível, não havendo nenhuma nuvem ameaçadora no horizonte e nada que indicasse. Ao contrário, tudo continuava sereno e claro, pois assim como ele preparou a arca pela fé no aviso de que a inundação viria, da mesma maneira ele entrou nela pela fé no aviso de que ela viria rapidamente, embora ainda não percebesse o início da ação das causas secundárias. Em cada passo que dava, Noé se movia pela fé e não pela razão. Durante estes 7 dias, é provável que ele estivesse assentando a si e a sua família na arca e distribuindo as criaturas em seus diferentes compartimentos. Esta era a conclusão daquele manifesto sermão que ele, há muito tempo, vinha pregando aos seus vizinhos negligentes, o qual seria de pensar podia tê-los despertado, porém não obtendo o objetivo desejado. Isto fez com que o sangue deles fosse sobre as suas próprias cabeças. Então, Matthew Henry aqui, também semelhantemente a Calvino, ele nos apresenta esta fé piedosa de Noé na palavra de Deus, que mesmo estando já numa idade bem avançada, 600 anos, e tendo muita experiência
não tendo visto efetivamente nenhum sinal, vamos dizer assim, no meio ambiente ou meteorológico, alguma coisa nesse sentido que apontasse para a formação de um grande dilúvio, ele acreditou piedosamente em Deus. E nesses 7 dias, Matthew Henry nos apresenta aqui que mesmo aos olhos humanos, mesmo a racionalidade humana, não podendo observar nada que apontasse para essa destruição iminente, Noé, piedosamente, com temor e com tremor, ele se submete à palavra de Deus e acredita de maneira inequívoca que o dilúvio estava chegando. E ele cumpre tudo o que Deus lhe ordenara por fé, sendo um homem justo, santo, tendo recebido a regeneração por parte do Espírito de Cristo, do Espírito Santo em seu coração, por graça, que é um favor imerecido. Ele obedece plenamente ao Senhor Deus e executa todas as ordens do Senhor, tudo o que Deus havia mandado que ele fizesse. Então, meus amados, que nós também tenhamos, com a graça do Senhor, esse mesmo Espírito de Cristo nos nossos corações, obedecendo ao Senhor Deus, a sua palavra em tudo, de maneira piedosa, temendo e tremendo naquilo que o Senhor Deus nos determina que façamos, como Noé, que nós acabamos de estudar aqui nesta perícope a sua obediência, a sua piedade, que por graça, que é um favor imerecido, ele recebe esta fé por meio do Espírito de Cristo agindo no seu coração. Que nós também possamos, da mesma forma, ter em nossas vidas isto. Meus irmãos, eu espero que esta breve exposição que nós fizemos nesta perícope de Gênesis, no capítulo 7, versículos 6 a 10, tenha alimentado a sua vida, assim como alimentou a minha. Considere inscrever-se no nosso grupo no Telegram, o nosso grupo oficial, que está aqui em cima. É só você observar aí o endereço, copiar no seu navegador e você entra no nosso grupo no Telegram e você terá ali muitos recursos inteiramente gratuitos, a grande maioria. Nós teremos em breve alguns cursos, algumas coisas pagas, mas a grande maioria, eu diria que 99% do nosso conteúdo neste nosso grupo principal, neste nosso canal no Telegram, é completamente gratuito. Nós temos diversas salas de aulas, nós temos chats. E se você gostaria de participar de um devocional individualizado, atendendo às suas demandas, à sua vida espiritual, para que você possa crescer em fé e na graça do Senhor, eu posso, com a graça de Deus, lhe ajudar. Se você for homem, você vai fazer este discipulado comigo. Se você for mulher, você será discipulado pela minha esposa, a irmã Kate Freitas. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo bíblico aqui, onde nós prosseguiremos aqui em Gênesis. Tá bom? Você está no Ministério 5 Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Até a próxima.